Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vou falar sobre a água de cabeça de vidro, que me chamaram a atenção sobre as características únicas desta água e das suas características terapêuticas. Eu achei este assunto muito interessante. Achei o mais interessante pelo facto de que realmente a NASA já investigou as águas com a colaboração da Universidade de Coimbra, já estudou estas águas e depois ao procurar por elas encontrei este site da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas e fala aqui realmente sobre as características ímpares da água de cabeça de vidro. E depois continua por dizer que até é investigada há muito por cientistas nacionais e internacionais, incluindo a NASA. Fantástico. E depois diz que a explicação reside nas respectivas propriedades terapêuticas. A explicação reside nas respectivas propriedades terapêuticas. Mas não foi por causa das propriedades terapêuticas que a NASA investigou estas águas. Aliás, não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim com o sistema geológico e hidrológico das águas. E acho que há aqui uma confusão que as pessoas fazem, porque esta água sempre foi conhecida por supostamente ter efeitos terapêuticos. No entanto, não tem nada a ver com o facto da NASA. A NASA não foi investigar estas águas por causa dos seus efeitos terapêuticos. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é a mesma coisa que, por exemplo, eu achar que os cabelos desta moça aqui são muito bonitos e depois invocar que eles são tão bonitos que até veio um cientista tirar uma mecha de cabelo desta jovem, mandar para o laboratório para estudar a genética do cabelo. O cientista está interessado na sequência. Imaginem que o cientista estava interessado na sequenciação genómica das pessoas de uma determinada população e fez então várias análises e por acaso pegou nesta menina que tem um cabelo bonito e retirou-lhe uma mecha de cabelo para estudar. Realmente o cabelo foi estudado não pela beleza, mas por causa daquilo que isso significava para o estudo genómico, porque através de pedaços de cabelo podemos extrair DNA e que serve para estudar imensas coisas sobre a saúde humana, sobre a origem da população, enfim, há muita coisa que se pode estudar do sequenciamento de DNA do cabelo, mas não se pode estudar a beleza, porque a beleza é um conceito subjetivo, depende muito da pessoa que observa, portanto não tem nada a ver o cu com as calças, como se costuma dizer. E aqui é a mesma coisa, em relação aqui às águas de cabeça de vidro. Eu encontrei, por exemplo, também nas Notícias Magazine, novamente a referência aos estudiosos que se deslocaram a Portugal para fazer testes, em que eles vão estudar o sistema geológico e hidrológico, certo? É por isso que eles foram lá estudar estas águas. No entanto, não tem nada a ver, novamente, com as suas características ou as propriedades terapêuticas das águas minerais. Ok? No entanto, a notícia está concebida de tal forma que dá isso a entender. Portanto, quando diz que as propriedades terapêuticas são conhecidas e usadas há centenas de anos, e depois foi então que as águas captadas começaram a despertar maior atenção cada vez mais investigadores de outras universidades portuguesas e internacionais, e até a NASA se deslocou a Portugal para fazer testes. Depois diz: na origem deste interesse não estão apenas as propriedades terapêuticas. Errado. Como vamos ver, não tem nada a ver com as propriedades terapêuticas. Tem a ver sim com o sistema geológico e hidrológico. Ok? No fundo, e aquilo que depois também noutra notícia, aliás,
Infelizmente, por exemplo, no site das Termas de Portugal, as águas minerais naturais ou águas termais são consideradas, têm particularidades físico-químicas que podem ter algumas propriedades terapêuticas ou podem ter efeitos favoráveis à saúde, não há, e contra isso não há argumentos, isto é um facto científico. Beber água faz bem, basta beber água. A água tem efeito terapêutico só por ser água, H2O. No entanto, poderá, por causa da sua composição química, ter efeitos também favoráveis, porque nós não somos só água, não é? Temos vários componentes químicos que, se forem restabelecidos no nosso corpo, permitem ter uma saúde melhor. Isso não há dúvida também. No entanto, o que é que a NASA foi estudar lá? Vamos saber exatamente o que é que a NASA foi estudar lá. O que ela foi estudar lá foi um processo chamado serpentinização. Espero ter dito bem. Serpentinização. O que é que isto significa? Isto é um processo geoquímico que acontece quando uma rocha rica em magnésio, ferro e outras características é convertida em minerais de argila do grupo das serpentinas. Este processo, como vamos ver também, produz hidrogênio e produz outras coisas, que, por sua vez, pode conduzir à formação de micro-organismos, ou seja, gerar vida. Isto, nós conhecemos que estes processos, nós sabemos que existem ecossistemas na Terra, também vou falar neles, que a sua vida depende desta geração deste hidrogênio e de outros componentes. No entanto, ainda não se encontrou nada que comprove que apenas este processo pode espontaneamente gerar vida. No entanto, e é isso que também vamos ver, a astrobiologia dedica-se a procurar vida noutros locais que não a Terra. E este seria um dos processos pelos quais a vida poderia surgir espontaneamente noutro local que não a Terra. Mas voltando aqui então às notícias. Aliás, ao processo da serpentinização. O que é a serpentinização? É, no fundo, a transformação ou a transformação metamórfica. Nós na escola lembramos nas rochas metamórficas, que são rochas transformadas por pressão e por processos químicos noutras. Portanto, há uma alteração mineral e esta serpentinização, e o nome serpentina vem da cor verde, da rocha, e a cor verde é associada às serpentes, daí o processo se chamar serpentinização. Mas há aqui um processo que estas reações químicas na transformação da rocha num tipo noutra produz, através do hidrogênio, produz metano e sulfureto de hidrogênio. Okay? E tanto o hidrogênio como o metano e o sulfureto de hidrogênio fornecem fontes de energia para micro-organismos chamados quimiotróficos do fundo do mar. Estes mecanismos quimiotróficos estão na base daquilo que é chamada a quimiossíntese. A quimiossíntese não é mais do que nós conhecemos muito a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é pegar compostos inorgânicos, como o dióxido de carbono, como a água, e transformá-los em açúcares, com a libertação de oxigênio. Não é? Portanto, esse é um processo que está na base da maioria dos ecossistemas na Terra, que dependem da luz solar, porque depois as plantas, como todos sabemos, são a base de toda a cadeia alimentar subsequente. Nós, por exemplo, seres humanos, estamos no final dessa cadeia celular, dessa cadeia alimentar, vamos absorvendo nutrientes que foram passados, que no fundo têm a sua origem
no Sol, na energia solar, e todos esses nós já conhecemos bem esse sistema de produção ou de manutenção da vida e de produção de vida na Terra. No entanto, a quimiossíntese é um processo que surge em ecossistemas onde não existe a luz solar. E o que é que existem nesses ecossistemas? Nesses ecossistemas existem bactérias e arqueias e também fungos que produzem, que através do sulfureto de oxigênio, lá está, encontra-se nos mananciais sulfurosos e forma-se na decomposição das proteínas. Este sulfureto de hidrogênio é o alimento de determinadas bactérias que são encontradas nas grandes fontes hidrotermais e na produção das serpentinas, e que são alimento de bactérias que, por sua vez, por exemplo, nas fontes hidrotermais, onde é que eu tenho isso? Ora, sobre as fontes hidrotermais. As fontes hidrotermais são um sistema em que, por exemplo, estávamos a falar no sulfeto de hidrogênio, que é altamente tóxico, especialmente para nós seres humanos. O sulfeto de hidrogênio é altamente tóxico. No entanto, para determinadas bactérias, elas são capazes de, através de reações químicas, alimentarem estas Riftia pachyptila. Estas colónias, no fundo, são chamadas também de tubos de verme, ou giant tube worm em inglês. Pronto. Estes giant tube worms são a base de um ecossistema que alimenta, por exemplo, alguns deep sea caranguejos de profundidade e também de camarões de profundidade. E aliás, encontrei aqui este vídeo sobre How Giant Tube Worms Survive in Hydrothermal Vents, e que fala um pouco sobre aquilo que eu estava a falar. Portanto, fala sobre então estes animais que foram encontrados numa expedição nos anos 70 às fossas abissais, e eles onde não esperavam encontrar vida nenhuma, encontraram um ambiente riquíssimo de estes giant tube worms que nós vemos aqui, que alimentavam por sua vez uma comunidade gigantesca de animais. Portanto, isto é um sistema que sobrevive sem qualquer intervenção sem qualquer intervenção do Sol. A energia provém, a energia geotermal que provém do interior do magma e da atividade vulcânica, e que produz o tal sulfureto de hidrogênio e metano, que serve de alimento a estes giant worms, que por sua vez são que têm, aliás, no interior tem bactérias que alimentam estes giant tube worms, que depois os seus que são por sua vez alimentos de todos os animais que vivem à volta deles. Pronto. Isto é um assunto interessantíssimo, que muito rico, e foi uma surpresa nos anos 70 quando foram encontrados. Porque é que isto é interessante? Porque existe todo um campo na ciência que se dedica a estudar
a vida ou a possibilidade da vida no exterior, ou fora da Terra, vida extraterrestre, no fundo. E eles, quando, por exemplo, começam a olhar para um planeta como a Lua de Júpiter, Europa, e o que é que eles veem lá na Lua? Não veem nada, veem gelo e veem água salgada, muita água salgada, e veem também muita atividade geotermal que, por causa da atração gravitacional a Júpiter, produz. Portanto, existe ali, no fundo, uma concentração de dados que podem, no fundo, que se nós pegássemos nestes giant worms, não é? Neste ecossistema, e os puséssemos em Europa, se calhar eles sobreviveriam lá. Estes seres vivos, aliás, estes giant worms e as bactérias, elas vivem em circunstâncias extremamente difíceis, com temperaturas de 200 e 300 graus, com pressões gigantescas, com água extremamente acidificada, contactam com portanto, é um ambiente extremamente hostil à vida como normalmente a conhecemos, nomeadamente nós, seres humanos. Mas não, contudo, existe muita vida, né, nesses ambientes. E no fundo é isso o objeto de estudo da geobiologia, que tenta encontrar então o quê? Tenta encontrar ambientes que podem estar, ou que podem providenciar vida fora da Terra, não é? Claro que seria sempre vida como nós a imaginamos. Nós não podemos ainda, conseguimos imaginar vida que não seja baseada em moléculas de ADN ou moléculas de ARN ou qualquer coisa a esse nível. Portanto, voltando ao sistema, àquilo que estávamos a falar, a água de facto de cabeça de vidro pode ter características terapêuticas, mas não tem nada absolutamente a ver com o facto de ter sido estudado pela NASA. Acho que isto é perfeitamente claro. Agora, sobre as características terapêuticas da água. É verdade que, por exemplo, o enxofre, que é um dos componentes dessa água, o enxofre é realmente, nós também temos enxofre no nosso corpo e precisamos de enxofre para alguns aminoácidos que se encontram nas proteínas que nós precisamos para funcionar. No entanto, nós também sabemos que o enxofre, só para lembrar, o enxofre é o principal componente de uma arma química, que é o gás mostarda, e o gás mostarda é mostarda de cor por causa do enxofre, não é? Portanto, tem então essa e é altamente prejudicial ao ser humano, não é? O gás mostarda. No entanto, em pequenas quantidades e localizado nos aminoácidos em determinadas proteínas que o nosso corpo precisa para viver, realmente é importante. E por isso não quero dizer aqui que as águas termais de cabeça de vidro não têm absolutamente nenhum efeito terapêutico. Podem ter, mas no entanto está limitado a esta pequena interação no nosso corpo, ok? Não há águas milagrosas, não há isto tem, e eu, porque é que eu falo nisto? Porque isto às vezes lembra-me sempre, muitas vezes, este exemplo nos anos 30, em que os materiais radioativos começaram a ser descobertos, ainda não se conhecia bem os efeitos que eles faziam sobre o ser humano. No entanto, isso não impediu que determinadas pessoas que achavam
que podiam lucrar com o facto de terem águas radioativas à disposição. E este exemplo do hotel de Serra da Pena e das termas de água de rádio é engraçado, é extraordinário, porque na altura, a partir de 1910, eles até faziam publicidade a dizer que a água era a água mais radioativa da Europa, portanto, e então por isso eles chegavam a engarrafar a água e então até diziam que a água Radium dá saúde, vigor e força. Pronto, lá está. Um caso de aplicação errada de um termo científico para um efeito que não tinha nada a ver. E, aliás, e às vezes até pode ser prejudicial. Não tem nada. Eu também não vou cair no exagero de dizer que a água de cabeça de vida pode ser perigosa. Não é isso. Não é isso que eu estou a dizer. Não tenho forma. Aliás, eu estive a estudar, estive a ver aqui um artigo sobre a aplicação por exemplo, do enxofre na nutrição humana, e realmente isto é um estudo científico que não avança com conclusões, mas diz que pode ser indicado para atletas vegan, para crianças, doentes com HIV, por causa da necessidade destes componentes em que o enxofre orgânico pode ser útil. Pode ser efetivo para o tratamento de alergias, síndromes de dores, síndromes de bexiga. Pode também, mas reparem sempre neste termo, may also have, portanto nunca há aqui uma garantia de nada, porque para nós conseguirmos estabelecer uma direção direta entre um componente tão pequenino do sistema tão complexo que é o ser humano, para conseguirmos provar um efeito real de um pequeno componente sobre um sistema altamente complexo com imensas variáveis que é a saúde e a vida do ser humano, não se pode estabelecer, não é fácil estabelecer ligações diretas, e a ciência nesse respeito tem normalmente muito cuidado, fala sobre efeitos terapêuticos promissores. No entanto, diz que devem ser feitos mais estudos com ensaios clínicos antes de estabelecer essas relações, ok? Portanto, novamente, este assunto da astrobiologia e da procura de vida noutros planetas é fascinante, não há dúvida. No entanto, a ligação com cabeça de vida fica por aí. Portanto, eles estão a querer estudar as águas de cabeça de vida, não por causa dos seus efeitos terapêuticos, mas sim por causa dos processos geoquímicos que nós sabemos que sustentam a vida em ambientes super hostis na Terra, e que um ambiente super hostil como na Lua da Europa ou até em Marte podia ter sido um ambiente propício a um surgimento de algum tipo de vida lá, e é por isso que a NASA tem interesse então em cabeça de vida. Eu acho que fui bem claro, mas estudem este tópico, há muito para estudar sobre este tópico, então este vídeo é muito interessante. Estes seres vivos que vivem nestes ambientes são também chamados termófilos, são bactérias que conseguem viver a 200 e 300 graus centígrados sob pressões inimagináveis, e a vida realmente é extraordinária e é super abundante na Terra. Pena é que ainda não encontramos no outro lado, no universo, mas o universo é muito grande, quem sabe um dia, ou talvez não, não sabemos. Talvez nunca encontremos, não sabemos. No entanto, a procura acho que vale a pena, porque na procura aprendemos imensas coisas importantes. Muito obrigado por prestarem atenção, espero ter com aquilo que eu aprendi, espero também ter ensinado alguma coisa.